Quando eu tenho uma silenciosa, uma mutação silenciosa, eu tenho o seguinte, eu mudo o códon, ó, olhem aqui à esquerda, a imagem da esquerda de vocês, ó. Eu mudei a terceira posição de um códon, ó, adenina por guanina. Mudei. Apesar de eu mudar o códon, o que aconteceu com o meu aminoácido? Olha lá, continuou o mesmo. Então, quando eu troco a terceira posição do códon, ele não muda o aminoácido, tá? Ele tem o que a gente chama de mutação silenciosa. O que isso quer dizer? Que eu mudei o nucleotídeo, né? Mudei o códon, não mudei o aminoácido e provavelmente essa não mudança de aminoácido não vai aparecer no fenótipo. Então ela é chamada de mutação silenciosa, porque o indivíduo tem, mas ele não sabe que tem, porque ele nunca teve problema com isso, ele não tem qualquer doença associada, então ele não procura o médico geneticista. Ok? Então a gente chama esses casos de mutações silenciosas. Muda o códon, mas não muda o aminoácido e também não vai aparecer no fenótipo. Isso aqui acontece, pessoal, justamente por conta da característica do nosso código genético, que é a característica que eles chamam de código degenerado. Tá? O código degenerado é quando a gente tem um mesmo aminoácido sendo codificado por mais de um códon. E isso só acontece quando geralmente a gente troca a terceira base nitrogenada de um códon, tá? Se a gente troca a primeira e a segunda posição, a gente geralmente muda o aminoácido. Então, quando é na terceira posição, que a gente geralmente tem mutação silenciosa. Se fosse na primeira ou na segunda, provavelmente seria uma mutação real, que é o contrário do que é silenciosa. Então, do lado direito de vocês, ó, a gente tem uma mutação real, tá? Então, no sétimo códon, que é esse aqui, eu tive uma troca de uma citosina, tá aqui, por uma adenina. Aí, é na primeira posição do códon. O que aconteceu? O meu aminoácido anterior foi alterado. Aí sim, essa proteína mudou, a cadeia polipeptídica dela, ó, mudou a sequência de aminoácido. Então, pode ser que essa proteína, ela tenha um ganho de função, né, que não era a função dela antes, ela pode ter perda de função, ou ela pode ter ausência de produção. Pode ser uma proteína que vai degradar e não vai existir no corpo daquele indivíduo mais. E aí, isso vai aparecer no fenótipo e eu vou chamar de mutação real, ok? Mudei o códon, mudei o aminoácido, mudei a proteína, e aí provavelmente vai aparecer no fenótipo. Então, eu chamo de mutação real. Deixa eu dar uma olhada no chat, só um minutinho. Dominância. Thaís está querendo que eu fale de dominância outra vez. Thaís, em relação à dominância, é porque quando você quer saber sobre aquela mutação pontual que eu falei com vocês, que é a mutação do tipo SNP, SNP, Single Nucleotide Polymorphism, tá? Que é quando você tem apenas uma troca single, né, de nucleotídeo, que a gente chama de polimorfismo, uma troca de apenas uma base nitrogenada, tá? Então, a mutação pontual é quando a gente tem essas trocas, e ela pode ser classificada de duas maneiras. Mutação pontual de transição ou mutação pontual de transversão. A mutação pontual de transição é quando você tem uma troca de uma purina por uma purina, ok? Ou uma pirimidina por uma pirimidina. Se você muda a classe da base nitrogenada, você passa a ter uma troca de transversão, que é quando você muda uma purina por uma pirimidina ou vice-versa. Ok? Dúvida, gente? Então, ó, o desenho, que foi o desenho que eu usei no início da aula para vocês aí, é um desenho que fala sobre isso. Toda setinha verde, vocês estão vendo aí, ó, é transição. Eu estou trocando uma purina por uma purina. Então, olha lá, T com C, se eu tiver uma mutação, né, que trocou T por C, eu tenho uma mutação de transição, quando é uma mutação pontual.
Se eu tenho A por G ou G por A, tanto faz, eu ainda continuo tendo uma mutação pontual de transição, porque eu estou trocando uma purina por uma uma purina por uma purina ou uma pirimidina por uma pirimidina, ok? Na setinha azul, como vocês podem ver no desenho, já é uma troca de transversão. Então, estou trocando A com T, não é? Que é uma pirimidina por uma purina, ou vice-versa, ok? Então, quando eu troco a categoria da base nitrogenada, eu tenho uma transversão. Quando eu ainda continuo dentro da categoria, da mesma categoria, eu tenho uma mutação pontual de transição, ok? Beleza, gente? Então, quem são as púricas? G e A, e as pirimidínicas, C e T, ok? Beleza. Então, vamos embora. As mutações silenciosas ou as mutações reais a gente já falou, né? Elas podem aparecer no fenótipo, que são as silenciosas, e as reais são quando aparecem. E a gente viu por quê, né? Às vezes muda o códon, não muda o aminoácido e não aparece no fenótipo, no caso da silenciosa. Dentro dessas mutações, a gente viu que a gente pode ter as mutações espontâneas, que acontecem sem causa conhecida, a gente não sabe por que aconteceu, ou as mutações induzidas, que são mais frequentes, claro, que as espontâneas, e aí essas induzidas são causadas por fatores externos ou fatores ambientais, exposição a agentes físicos, químicos, que vão intervir aí na sequência do nosso DNA. Esses agentes que eu estou falando a todo momento, eles são chamados de agentes de mutágenos, tá? Então, esses mutágenos, que são os fatores externos que induzem a mutação, eles podem ser irradiações, luz ultravioleta, substâncias químicas, como eu falei com vocês do cloro. E aí eu trouxe para vocês aqui, que eu não sei se vocês sabem desse acidente que aconteceu em 1987, né, do Césio 137, que aconteceu em Goiânia, que na época matou 1.600 pessoas e depois de 25 anos do ocorrido, ele ainda continuou matando algumas pessoas que tiveram contato com o radioisótopo, tá? Gente, o Césio 137 foi uma ocorrência que deu em Goiânia. O que aconteceu? Uma clínica de tratamento oncológico deixou uma máquina de radioterapia dentro da clínica e abandonou, fechou a clínica e deixou aquele equipamento enorme lá dentro, que era um equipamento de radioterapia, né? E aí eles abandonaram a clínica, fecharam e o equipamento ficou nesse local abandonado. Algumas pessoas entraram na clínica, com alguns anos depois, entraram na clínica e aí eles começaram a quebrar e abrir essa máquina, né, que fazia radioterapia, e ele tinha um núcleozinho, que era o núcleo de césio, né, que era utilizado nesse equipamento e que era muito perigoso na época, e eles não sabiam. Como aquilo ficava meio que fluorescente, o pessoal abriu a máquina e deu um pouquinho daquele líquido para um monte de gente para brincar. Deu para o filho, deu para a vizinha, deu para o amigo, deu para o parente. E aí eles tiveram um compartilhamento dessa radiação por meio do contato desse material, e as pessoas que tocaram nisso no dia faleceram até 24 horas, e com o tempo isso começou a cair na água, no esgoto, né? E isso foi disseminado de uma maneira brutal, que as pessoas não sabiam mais onde estava, qual solo tinha caído. E aí deu esse problema do Césio 137 em Goiânia, que até hoje é muito falado, inclusive existe um alto índice de alterações cromossômicas naquela região, por causa do contato de avós, né, e tios que depois tiveram filhos e conseguiram ter essa ocorrência de mutações, que é um exemplo do que a gente está falando de mutações induzidas, tá? Eu não sei se vocês na sala já ouviram falar sobre o Césio 137, mas é um acontecimento que a gente deve conhecer, tá, pessoal? Até porque a região de Goiânia tem muitas síndromes associadas, né, a esse acidente, tá? Que foi lá de 1987. Então, aqui eu dei um exemplozinho sobre... Eu estou mostrando a estrutura química da citosina, só para vocês terem noção de como o raio ultravioleta pode mudar
né? Se a gente olhar aí do lado direito, a gente tem o H, a hidroxila, o H, desculpa, a citosina normal a gente só tem dois Hs, né? Do lado direito. Quando a gente tem irradiação por UV, que é a ultravioleta, a gente modifica a citosina, ela deixa de ser citosina e ela passa a ser hidrato de citosina. Tá? Ela começa a ganhar uma hidroxila e mais uma ramificação de hidrogênio. E aí ela não deixa de ser citosina na nossa molécula de DNA, mas pode ser que, por exemplo, numa replicação de DNA, quando ela vai ser incorporada na nova cadeia, essa alteração química dela mude, né, o comportamento, e aí você tem uma mutação naquele lugar, porque aquele hidrato de citosina não consegue encaixar e se equilibrar quimicamente na nova molécula. Então, por apenas uma alteração, né, que teve contato com raios ultravioletas, a gente pode ter uma alteração das bases nitrogenadas. Então, eu trouxe para vocês isso porque às vezes a gente não entende, né, como que era para encaixar uma citosina e não encaixou. Foi uma timina ou foi uma guanina, né? Por quê? Porque a citosina que chegou, né, para ser encaixada, que a gente chama de DDNTPs na PCR, por exemplo, ou que a gente falou na aula passada, né, de base. Quando a gente precisa dessa base para ser encaixada na nova molécula, quando a gente tem extensão da cadeia, essa molécula, como ela virou hidrato de citosina, ela não consegue se encaixar. Então, naquele lugar, incorpora-se outra base nitrogenada e aí a gente começa a ter uma mutação na região, uma alteração da sequência do DNA. Então, aqui foi só para exemplificar de como que isso pode acontecer, porque às vezes a gente não consegue ver, porque a gente não pensa na estrutura química da base nitrogenada, tá? A gente tem também as mutações que a gente chama de mutações diretas e mutações reversas, ok? Gente, mutações diretas é a mutação que a gente está falando aqui, tá? Então, mutação direta é aquela que tem a troca da região genética e pronto, mutação direta. Foi lá, trocou uma base nitrogenada ou deletou ou inseriu uma região genética e a mutação aconteceu, tá? Quando eu falo tipo selvagem, que vocês estão vendo aí na imagem, quando eu me refiro a esse termo, é porque o tipo selvagem é aquele sem a mutação, tá? É o indivíduo normal. Então, toda vez que vocês verem tipo selvagem, é porque é a maior frequência que tem daquela sequência de DNA. Geralmente é do DNA normal, sem a mutação. A gente chama de tipo selvagem. Então, do tipo selvagem para o mutante, a gente teve uma mutação pontual, por exemplo, que é esse vermelhinho com Mzinho aí. Essa mutação a gente chama de mutação direta. Ok? Mutação direta. Quando a gente tem, na segunda parte do desenho aí, ó, é a mutação reversa. O que acontece